Paz do Senhor, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, Pai Eterno, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este grande privilégio, Senhor, que nós temos para Te servir, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu tem nos feito, meu Senhor. Obrigado pelas Suas maravilhas, pela Sua majestade sobre as nossas vidas, meu Senhor. Ó Deus querido, abençoa todos que estão aqui, Senhor. Tu bem sabe, ó Deus, que nós necessitamos de Ti. Nós não podemos mais viver sem Ti, Senhor, porque Tu és a razão do nosso viver, Senhor. Tu és tudo na nossa vida, meu Senhor. Ó Deus, abençoa aqueles que não compareceram. Vem fortalecer, vem ajudar, Senhor, nesta caminhada. Repreende toda a fúria do inferno, toda a legião de Satanás que tem, Senhor, atingido o Teu povo. Que, Senhor, que eles venham se despertar, que venham, Senhor, se alimentar com a Tua santíssima palavra, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero Te apresentar os dízimos, as ofertas. Ah, Senhor, abra as portas para cada um que cooperaram, meu Senhor, repreendendo também as enfermidades, lançando todo espírito da enfermidade por terra, meu Senhor. Abençoa Teu servo, a qual vai ministrar a Tua palavra santa. Usa ele, Senhor, seja feita a Sua vontade. Manifesta o Teu poder, o Teu Espírito sobre o Teu servo, meu Senhor. Nós Te pedimos essas bênçãos, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os amados irmãos com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. É motivo de alegria, né, irmãos? Só de nós estarmos aqui hoje, com saúde, com nossa família. Nós sabemos que o Senhor tem sido fiel a cada um de nós. Aleluia. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Quando cheguei, comecei a orar naquela cadeira e perguntei ao Senhor qual era a palavra que nós poderíamos dizer a Deus de agradá-lo. Mas, irmãos, se nós bem sabermos, não tem palavra neste mundo, aleluia, que ela possa expressar a grandeza do nosso Deus. E não tem palavra neste mundo que possa, aleluia, dizer que tamanho é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que se o Deus é conosco, jamais perderemos batalha alguma. Amém? Glórias a Ti, Jesus. Abrimos a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Teu santo nome. Aleluia, Jesus. 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia. Versículo 1 até o 11. Peço que a igreja me ajude em leitura. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Hoje, irmãos, Dia das Mães. Aleluia. Desejo a cada mãe um feliz Dia das Mães. Que Deus, Ele venha abençoar primeiramente com saúde, irmãos. Se a gente tiver saúde, pode ter certeza que o resto nós corremos atrás. Aleluia, Jesus. Amém? Todos encontraram? Aleluia, Jesus. Vamos começar. Peço à igreja que me ajude. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus
servos com ele, e a todos Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde em que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, e enviou Davi, perguntou por ela, aquela mulher, e disseram-lhe: porventura não é esta Batsébia, filha de Eliá e mulher de Urias, o heteu? E então enviou Davi mensageiros e a mandou trazê-la. E entrando ela, e ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado das suas impurezas. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concedeu e enviou Filo saber a Davi, dizendo: pesada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Uzrias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi, disse: vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava o Joabe, e como ficava o povo, como ia a guerra. Depois disso, Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés, e saúda Urias, aleluia, saudas Urias da casa real. Logo saiu, entra deles em guerra dos reis. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos dos seus senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi: Urias, não vem tu de uma jornada? Por que não desceu à tua casa? E disse-lhe Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficara em tendas, e Joabe, o meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados em campos, e eis de eu entrar na minha casa para que comer e beber, para me deitar com minha mulher. Porém, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabemos, irmãos, que na vida do crente ele vem
com certeza, tempos de batalha e tempos de luta. Aleluia, Jesus. Essa passagem, irmãos, ela é muito conhecida e é muito pregada. Aleluia. Qual a palavra vai nos dizer claramente? Davi comete um adultério e um homicida. Irmãos, quando vimos e começamos a ler e meditar nesta palavra, a primeira coisa que o escritor vai escrever, irmãos, que não era um tempo de paz, era um tempo de guerra. E se era um tempo de guerra, irmãos, a Bíblia vai nos dizer claramente que todos os reis já se encontravam batalhando. Aleluia. Mas Davi, já grande e fortalecido, e já tinha vencido muita batalha, irmãos, talvez naquele momento ele tenha dito assim: não preciso ir, aleluia, porque o povo está indo por mim, e o meu capitão está indo também. Mas nós temos de entender, pela luz da palavra, irmãos, que tem batalhas que nós não podemos enviar ninguém no nosso lugar. Tem batalhas, irmãos, que a gente estamos de estar aos pés do Senhor, clamando e pedindo para que Deus ele venha ter uma ação na nossa vida. Aleluia, Jesus. Irmãos, claramente nós vemos Davi acordando na parte da tarde. Aleluia. E a gente perguntamos, estado de guerra, e uma pessoa acordando na parte da tarde. E você me pergunta o que é que estava acontecendo. Muitas vezes, irmãos, vem um desânimo. Muitas vezes vem o quê? Uma tristeza, um abatimento, aleluia, nas nossas almas. E nós achamos, aleluia, de ficar em casa. Aleluia. E quando nós ficamos em casa, irmãos, nós não conseguimos se fortalecer. Davi já se achava forte perante o mundo, mas mal sabia ele a cilada que Satanás já tinha armado para a vida dele. E se ele tivesse se deslocado daquela casa e daquele lugar até aquele lugar onde Deus estava batalhando, ele tinha parado de pecar. Ele não teria pecado, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós damos lugar ao inimigo, nós damos lugar a Satanás. Como assim, irmão Gelson? Irmãos, quando nós tiramos os dias da semana, os cultos, rapidamente é uma batalha espiritual. E quando nós passamos, irmãos, fazer como Davi, não preciso ir hoje não, porque já estou forte. Não, só é hoje, só é nesse momento. Aí a gente ficamos em casa, damos lugar ao quê? A Satanás. E ele arma o quê? Ciladas, para que neste tempo ele venha nos derrubar. Davi, ele é pego rapidamente num momento de desleixo. Mas Satanás não se desleixa em nenhum momento, irmãos. A Bíblia pode até nos dizer que Satanás, ele é pai da preguiça, mas não tem preguiça de maneira alguma, viu? Toda hora a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, só esperando nós venha dar o quê? Um vacilo, para que ele venha o quê? Nos tragar. Se nós olharmos a palavra do Senhor, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que só há uma coisa que separa o homem de Deus, e é o pecado. E a Bíblia vem nos dizer que Davi, ele vem a pecar, e não é um pecado qualquer, irmão. É um pecado que agride uma família, que agride um povo, irmãos. É um pecado tão sério, aleluia, que vem ao quê? Deixá-lo o quê? Abatido depois. Porque quando nós passamos a pecar, irmãos, no momento, é rápido o pecado. O pecado é rápido. Você pode ter certeza que o pecado é rapidamente você comete ele. Mas a consequência do pecado é que é séria. A consequência do pecado, irmãos, é que nos traz o quê? Destruição no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa comunhão com Deus. Davi, ele peca, irmãos, e ele vai e pergunta de quem era aquela mulher. Muitas vezes Deus estampa na nossa cara: não faz, estou te mostrando que não é para fazer. Ele manda uma mensageira e pergunta: quem é elas? Quem é esta mulher? Porque era muito formosa aos olhos, irmãos. Por isso é que Paulo vai nos dizer
que nós não andamos segundo o que vemos, mas segundo o que nós não vemos. Porque o que vemos, irmãos, ele é temporário, mas o que nós não vemos é eterno. Se nós sabemos, irmãos, que nós não andamos segundo o que vemos, e geralmente o pecado vem para o que nós vemos, irmãos. Nós passamos a olhar e a cobiçar. E quando nós passamos a cobiçar, irmãos, se nós rapidamente não repreendermos, rapidamente desce para o nosso coração. Desceu para o coração, Jesus diz o quê? Se vós desejar do vosso coração, já pecaram, não tem mais jeito. E quando nós passamos, irmãos, a dar lugar ao inimigo, não vá pensar que quem vai sofrer é o próximo, não. Quem vai sofrer é nós mesmos. Há muitos caminhos, irmãos, que quando a gente entramos, pensamos que vai nos trazer felicidade, irmãos. Mas realmente, quando nós começamos a caminhar neste caminho, rapidamente nós só passamos a ficar triste, abatido, sem alegria. A nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus. Porque um crente, irmão verdadeiro, a primeira coisa que ele zela em sua vida é a comunhão com Deus. Porque sem Deus ele não vai chegar em canto nenhum, pastor. Sem Deus, irmão Felipe, nós não chegamos em canto nenhum. Você pode até olhar, irmão Antônio, e dizer assim: rapaz, grande foi a peleja, grande foi a luta para me vir lá da Carnaúba de moto para cá. Tem hora que eu vi as pessoas bater em mim, mas a Bíblia diz que ao nosso redor acampa anjos, irmãos. E quem nos guarda não é nós mesmos, não. A Bíblia diz que os anjos nos guardam quando nós passamos a temer a Deus, quando nós passamos a dar lugar à palavra de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que não é nós que se guardamos, mas sim Deus que nos guarda. Mas para isso, irmão, nós precisamos estar em linha reta, em marcha, em temor do Senhor, com reverência, porque não nós vamos acabar em algum momento vacilando aos nossos pés e deixando de deslizar da rocha. E, irmãos, e quando desliza, a consequência é grande. Eu queria dizer aos amados irmãos nesta noite que pecar é rápido e fácil, irmãos. Pecar é rápido, irmão. E fácil. Mas eu queria dizer para você, esconder o pecado é que é difícil. Porque quando nós pensamos em esconder o pecado, este pecado, irmãos, dentro da nossa vida, ele gera outros pecados. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele adultera. E quando ele adultera, irmãos, ele já pecou. Ele já pecou, irmãos. Mas antes de ele pecar, irmãos, ele se encontrava um crente desleixado. Um crente, irmãos, que naquele momento talvez tivesse esse frio espiritual. Ah, irmão, você não fala isso não, que o homem era um grande homem de Deus. Irmãos, quem é o crente que já não passou por algum momento frio? Quem foi esse que já disse assim: eu nasci e nunca mais passei por uma peleja? A pior peleja que existe na vida de um crente é a bajulação. Tu é tão grande, tu é tão bonito, tu é tão forte, eu acho tão bonito do jeito que tu se expressa. Essa é a pior peleja que tem, irmãos. Essa daí nos deixa preocupados. Por que nos deixa preocupados, irmãos? Porque nos tira do foco que é Cristo. Porque nós nada somos sem Cristo e nada podemos sem Deus. Não importa o que nós vamos fazer, se nós botarmos Deus na frente, nós vamos vencer. Não importa o que vamos fazer, se nós colocarmos Deus à nossa frente, pode ter certeza que a peleja ela vai ser grande. Não é porque botamos Deus à nossa frente, não vou precisar fazer nada. Irmãos, o que nós tivermos para fazer, nós faremos. E o que Deus tiver para fazer, Ele vai fazer. Se precisamos passar, tenha certeza que Deus está nos fortalecendo. É guerras que vêm espirituais e nós vamos resistir, porque cremos naquele que fez tudo do nada. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando Ele olhou na terra não tinha nada, mas Ele fez tudo. Davi, ele pergunta de quem era a esposa, de quem era aquela mulher, e rapidamente o seu servo ainda adverte a ele. Aquela mulher, por acaso não é a filha de Eliabe? E mulher de Urias, o Eteu. Então o irmão está rapidamente dizendo para ele: olha, não toca. Tu é grande, tu é poderoso aqui na terra, mas não toca, porque isso vai te prejudicar. Ele sem ver as consequências, porque é um crente distraído, irmãos. Um crente distraído, ele é pior do que o filho das trevas, irmão.
Segundo o que nós estávamos falando na casa do pastor, diz a palavra de Deus, Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Tem muitas vezes que nós somos pegos, irmão, em coisa tão simples e deixamos de servir a Jesus ali naquele momento e passamos por grande tribulação. Davi, ele não atende aqueles dizer, olha, ela tem marido e tem pai e tem família. Mas ele manda trazê-la a ela, deita com ela. Viu? A Bíblia diz que ela estava no seu estado o quê? De purificação. E ele agora passa o quê? A conceder um filho de um pecado. Irmãos, o pecado ele é sério. O pecado ele é tão sério, irmãos, que quando Jesus estava na cruz do Calvário, sendo ele o Filho de Deus, ele diz, Pai meu, por que me abandona? Se Deus não aceitou o pecado nem de Jesus, irmãos, quanto mais o nosso. Você tem por certeza, irmão, que Jesus, ele caminhou sobre essa terra, sem pecar no olhar, sem pecar no falar e sem pecar no agir, irmãos. E se ele não pecou de maneira alguma na cruz do Calvário, Deus não suportou o pecado dele, imagina o nosso. Aí você pode dizer, não, mas Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Irmãos, Deus não suporta o pecado é de ninguém, acabou-se. Se há algo que nos aparta de Deus, é o pecado. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que lá em Gênesis capítulo 3, Deus disse para que o homem não comesse do fruto, mas ele vem a comer, e depois ele vem a tentar esconder o pecado. Deus ele vem caminhando para o jardim do Éden, e ele fala, Adão. E ele estava onde, pastor? Tentando esconder o pecado. Pecar, irmão, segundo a João, todos nós pecamos, mas somos remidos. E se somos remidos, irmãos, passamos a Deus não imputar mais esse pecado. E se passamos a Deus não imputar mais esse pecado sobre nós, rapidamente, irmãos, nós passamos a viver em novidade de vida. Não olhando mais para o mundo, mas olhando para Cristo. Se nós passarmos a olhar para Cristo como autor e consumidor da nossa fé, irmãos, nós não desejamos mais o mundo, porque o nosso coração está em Cristo. E nós passamos a viver uma vida nova. Davi, ele pega e ele passa, a mulher fica grávida. O que é que poderia acontecer? Se arrepender? Aceitar a consequência do pecado? Aceitar o que o pecado ia lhe causar? Não, ele tenta esconder o pecado. Ele tenta esconder rapidamente, se nós olharmos na Bíblia, mas ele tenta esconder. Ele imagina e diz assim, irmão Felipe, vai lá em Eliabe e manda trazer Urias, o Eteu. Irmão, é difícil quando tu toca no servo de Deus. Toma cuidado. Eu fui saber a história desse povo chamado Eteu, irmãos. Este povo, eles não é israelita, mas escolheu servir a Deus. E servir a Deus, o quê? Com fervor e sem ninguém mencionar eles. Há uma diferença, irmãos, daqueles que é filho e daqueles que escolhem servir a Deus. Eu fui olhar e examinar, irmãos, qual era este povo chamado Eteu. E a Bíblia vai nos falar em Gênesis, que este povo, irmãos, ele chamava Abraão de príncipe do Deus vivo. Não é moleza não, né? Não era filho de Eteu não, viu, pastor? Era um povo que ele temia a Deus e que servia a Deus de muito tempo e não era proclamado, mas estava lá, viu? Servindo a Deus. Muitas vezes você pode olhar e dizer assim, ei, eu faço tanto para a igreja e ninguém vê. Não te preocupa não, que o Senhor vê. Aleluia. Tudo que nós fazemos o Senhor vê. E tudo que fazemos bem o Senhor nos recompensa. Mas todo pecado há um preço e esse preço é alto. Davi, ele passa agora a trazer Urias até lá, o Eteu, e manda ele descer até a casa dele. E quando chega, ele diz, desce tu. E ainda ele é mais ousado, irmãos, porque ele diz assim, olha,
Como é que está a guerra? Como é que está o povo? Como é que está lá o pessoal? Mas nós não vemos, pastor, ele perguntando como é que está a arca. Porque o pecado, irmãos, faz com que nós queira se esconder de Deus. A primeira coisa que Urias, ele era para ter perguntado a Urias, é dizer assim: ei, Urias, como é que está a arca? Como é que está a presença de Deus lá? Não era não? A primeira coisa, irmãos, que ele era para ter dito era: Urias, como é que está a arca lá? Aleluia. Mas não. Porque quando o pecado bate na nossa porta e nós o aceitamos ele, pastor, rapidamente nós queremos se esconder de Deus, porque nós sabemos que vem consequência. Não tem perigo, irmão. Pecou, vai ter uma balança, viu, para medir ele. E ele pergunta-se, Davi: como fica Joabe? E como fica o povo? Olha a pergunta que ele faz, pastor. Como é que fica Joabe? E como é que fica o povo? Ele disse: não, ficou lá em batalha. Como é que, irmão, se tu saiu para uma guerra, como é que tu está? Não é em batalha, não? É uma pergunta que a gente até podemos olhar. Pastor, saiu para batalhar, o que é que tem lá em batalha? Guerra, peleja, luta, não tem jeito. Não tem para onde correr. E ele responde também. Mas no versículo 11, irmãos, quando Davi pergunta a Urias: Urias, por que tu não desceu à tua casa? Por que tu não desceu para a tua casa para comer e beber e deitar com tua esposa? Ele disse assim: como posso eu descer se a arca do Senhor está lá na guerra? A arca, irmãos, representa a presença de Deus no meio do povo. A arca, irmãos, representa que aquele povo era vitorioso através dela. Mas se nós formos olhar na palavra de Deus, irmãos, Davi pergunta como era que estava quem? Seu soldado, seu povo. Mas não quer conversa com Deus, porque o pecado, pastor, nos distancia de Deus. E não é Deus que se distanciou do povo, mas é o povo que se distancia de Deus porque passou a pecar. E quando nós passamos a pecar, irmãos, nós queremos esconder, obrigado, meu irmão, de Deus o que ele já sabe. Mais fácil era chegar: Senhor, eu pequei mesmo. Mas o pecado deixa nosso coração duro, sabia? Muitas vezes você vê, irmãos, um crente duro, um crente que não deixa, pastor, irmão Felipe, não deixa Deus entrar. É porque pecado, irmão. O pecado deixa nosso coração duro, sem a presença de Deus. O pecado nos faz, irmãos, se distanciar de Deus. O pecado, irmãos, ele é tão cruel na vida de um crente que foi lavado e remido. Se tu olhar, a Bíblia diz, irmãos, que nós somos comprados pelo preço mais alto, o bom preço. Então digo logo para você que se você foi comprado pelo bom preço, pode ter certeza que Deus já perdoou seus pecados, com a intenção de nós não voltarmos mais a pecar contra Ele. E nos deu um Espírito Santo para servir de selo, de testemunha, para que quando nós estivesse tristes, vir nos confortar. E Urias diz assim para Davi: ora, a arca está em batalha. Israel, que era o povo de Deus, está em batalha. Versículo 11: o meu Senhor, olha como é que o homem se expressa, irmão. O meu Senhor Joabe está em batalha. Irmãos, nós não estamos falando de uma pessoa descrente, nós estamos falando de uma pessoa que temia a Deus. De uma pessoa, irmão, que não era israelita, mas estava lutando e tendo reverência a Deus, muito mais do que os filhos da luz, pastor. Muitas vezes olhamos assim e não vemos, muito mais. Aí você pergunta: irmão, qual é a resolução? Agora sim, irmão, vamos lá. Você já pensou? Quantos crentes estão se perdendo por causa de um dia, pastor? Quantas pessoas estão deixando de servir a Deus por causa de uma vez? Não, mas só é uma. Deus não vai nem se incomodar, só é uma. Aí deixamos de vir para o culto, irmãos, e damos lugar ao inimigo de nossa alma. Olha, se
Toda vida que nós não vemos para o culto, Satanás diz assim: esse eu ganhei. Essa noite eu ganhei. Essa batalha, a ceia é minha. Não, irmão, mas nós temos os irmãos que trabalham. Irmão, aí Deus sabe que não ganhou, porque o coração dele, ele está muitas vezes trabalhando, viu? E o coração está no culto. Está lá, eita, hoje é dia de culto. Mas nós que vivemos na presença do Senhor e não temos impedimento de estarmos adorando a Deus, quando passamos, aleluia, a dizer não vou para o culto, Satanás diz assim: essa batalha eu ganhei foi fácil. Aí botou o quê? Muitas vezes um celular na cara, uma televisão, uma chateação. Não vou mais para o culto não, porque hoje eu estou cansado. Irmãos, a Bíblia diz o quê? Ele diz assim claramente, que se Jesus sofreu por cada um de nós, por que nós não queremos sofrer? Aleluia. Aí ele diz: tem bom ânimo, viu? Tem bom ânimo, porque eu venci este mundo e vós também vencerás. Você acha que nós vamos vencer as batalhas dessa terra, irmãos, se nós não tiver bom ânimo nas pelejas? Você acha que nós vamos vencer as batalhas dessa terra, irmãos, se nós não recusarmos os nossos próprios pecados? Porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Davi, ele se arrepende. Ele se arrepende. Mas se arrepende como, irmão? Grande foi a perseguição. Davi até outra hora passou, sabe onde é que ele estava? Lá no palácio dele, irmão Felipe, andando em paz. Quem estava batalhando era outros, né? E ele estava lá, irmã Antônia, passeando no palácio dele, viu? Em paz, viu? Tinha ninguém mirando nem uma baladeira para o espinhaço dele, viu? Não tinha ninguém nem ofendendo ele com palavra, antes estava sendo bajulado. Aí quando ele passa a pecar, passa a adulterar, passa a matar, aí Deus usa um profeta e diz agora: eis que a espada não se apartará da tua casa. Meu amigo, aí quando vem essa palavra, agora nem quando tu estiver dentro da tua casa, tu vai parar de estar em guerra. Dentro da tua casa, andando, tem guerra. E crente, irmãos, só quer adorar Jesus de verdade quando está em guerra, irmão. Só basta aparecer uma enfermidade que o joelho fica roxo. Só basta aparecer uma dificuldade que ele liga para a irmã Marina: irmã Marina, está acontecendo ainda as orações? Tá, ora por mim, mulher, que a peleja está grande aqui em casa. Por quê, irmãos? Porque não escolheu se revertir na sua fortaleza. Mas Deus vai colocar de joelho e vai ter que buscar lá. Aprenda o negócio, irmãos. Hoje o mundo, ele está o quê? Esfriando para as obras do Senhor. Se nós formos olhar hoje, irmãos, hoje há igreja para todo tipo de gosto. A igreja para todo tipo de gosto. Quer andar de cabelo pintado? Lá tem. Quer andar de calça? Lá tem. Quer andar de bermuda? Lá tem. Quer viver do jeito que quiser ir para a festa final da noite? Tem lá. Mas no céu nós não entramos de qualquer jeito não, irmãos, viu? Você pode ter por certeza, pastor, que no mundo nós andamos para qualquer canto de qualquer jeito. Mas no céu, viu? No céu crente não entra de qualquer... Nem crente não é. Por quê, irmãos? Porque nós conhecemos um Deus que Ele tem a onisciência. Ele te conhece na tua intimidade. Ele sabe o que está se acontecendo na tua vida. Então, irmão, quando Deus nos conhece, não tem como nós escondermos nada dele. Se nós formos olhar, irmão, perante essa passagem, Davi era o homem mais poderoso da época. E nós não vemos, aleluia, um soldado repreender Davi. Nós não vemos a Bíblia dizer que o pai de Batseba repreendeu Davi, que ele tinha poder para fazer isso, que ele era o pai dela. Mas a Bíblia diz que Deus revelou o pecado dele. Pastor, não foi fofoca não, viu? Não foi, irmão Valério, alguém que chegou até o profeta Natan e disse assim: ei, aconteceu isso e isso, não. Foi Deus que chegou para Natan e disse assim: olha, vai lá. E diz para ele o que isso aconteceu, porque eu sei. Meu amigo, com Deus é outra coisa. Ele disse assim: vai lá e diz para ele que eu sei de tudo. Pode ser que alguém da perto dele esteja dizendo: está tudo certo, está tudo legal, Deus nem está... Ele disse assim: vai lá. Porque quem é... irmãozinho, aos olhos humanos, irmão, tudo passa, mas de Deus nada é oculto. Davi, ele vem dizer em certo horário
Melhor é eu se arrepender. Porque se eu subir o mais alto do céu, Ele estará lá. Se eu descer o mais profundo abismo, Ele estará lá. Davi queria dizer, não tem como se esconder de Deus. Não tem como deixar de servir a Deus. Se eu deixar, eu morro. Igreja, nós estamos num tempo que nós estamos o quê? De buscar mais a Deus. Porque, irmãos, nós vemos as friezas espirituais que tem neste mundo. Nós vemos as armadilhas, os laços de passarinheiro que Satanás tem armados. Se nós formos olhar bem, pessoas que há 5 anos pegaram na igreja com fervor e se encontram no mundo bebendo como se fosse ímpio. Aí você diz, como assim, irmão? Porque não vigiou. Porque deu lugar a Satanás. Porque estava achando ruim em todo canto. Tem pessoas, irmão, que trocam Jesus por cada tipo de coisa. Nós vemos que Davi trocou a Jesus. Trocou não, né? Veio a pecar contra Deus. Irmãos, na sua grandeza, Davi não era mais perseguido para Saul, não. Presta bem atenção, igreja. Quando Davi era perseguido por Saul, onde era que ele estava? Orando. Quando Davi era perseguido, irmãos, ele estava orando, em comunhão com Deus, louvando a Deus com harpa. Quando ele se encontrou grande, irmãos, ruim é na nossa grandeza. É quando nós achamos, irmã Jaqueline, que nós estamos tudo bem, é que nós temos de estar preocupados. É quando nós achamos, ei, eu estou forte, agora eu sou crente, agora eu estou bem vestido, bem organizado. É que está a preocupação. A coisa que, se nós formos olhar, irmãos, talvez, a coisa que mais Satanás tem raiva na vida de um crente, é quando ele está lá, passando pelas pelejas e chorando nos pés de Cristo, irmã Marina. Viu? As lágrimas escorrem. Aí ele ia dizer assim, como é que pode? Num sofrimento tão grande ainda serve esse Deus. Irmão. Satanás olha para a pessoa e diz assim, como é que pode? As coisas desse mundo oferecem de mão dada e ele lá, passando por necessidade, doença, problema na família e tudo. E ele chorando lá nos pés de Cristo, irmão, viu? Aí Satanás diz assim, essa batalha eu perdi, não dá para me ganhar. Porque, irmão, servir a Deus na grandeza é fácil. Difícil é servir ali naquela tribulação, naquela angústia. E eu digo para a igreja, irmãos, quer ver crente orar? É o cinto apertar. Pastor, o cinto apertar um pouquinho. O crente começa a orar. É por isso que muitas vezes Deus tem que pedir, Senhor, não coloca nos estreitos, para ver se nós temos mais comunhão contigo. Não coloca nos estreitos. Porque quando a igreja está no estreito, pastor, ele ora. Nós teremos, para me terminar, Davi peca, irmãos, e mata um servo de Deus. Não mata um servo do engano, não, viu? Um homem que tinha zelo pela palavra do Senhor. Ele não mata um homem qualquer, irmão, mas ele mata uma pessoa que Deus tinha um preço por ele. Como? Irmão, se nós somos um bom servo, Deus vai nos maltratar? Jamais. E eu digo para a igreja, irmãos, que tomem cuidado. Culto, irmãos, é lugar de batalhas espirituais, é onde o crente sai fortalecido. E quando deixamos de vir para o culto, irmãos, nós passamos o quê? A caminhar frágil. Temos a graça? Temos, mas a peleja é dura. Porque aqui é onde o crente se fortalece. Amém? Vamos se pôr de pé. Vamos orar. Hoje é dia das mães, a irmã Sandra trouxe ali um creme de galinha com arroz. Vamos orar. Amém. Até a escala, pastor. Venha. A escala da semana, ô glória. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Segunda-feira, o estudo vai ser na casa da irmã Marlene, liderado do irmão Gels. Quarta, consagração no templo às 7 horas da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 horas da noite. Sexta, culto de doutrina, dirigente irmão Valério e pregador pastor Flávio. E domingo, culto público, dirigente irmão Gels, pregador pastor Flávio. Amém?
Amém. Louvado seja Deus. Antes da oração, eu quero desejar às mães da Igreja Batista Moriá as bênçãos do Senhor, né? Parabéns por esse dia especial para cada mãe, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Gostaria de perguntar se alguém que ainda não confessou a Jesus, que deseja ser crente em Jesus, né, confessá-lo como Salvador, nós estaremos orando por sua vida. Aleluia. Amado Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, queremos, Senhor, te agradecer nesta noite, Pai amado, pelo privilégio que nos deste, de estarmos reunidos, Senhor, podendo, ó Pai, te adorar, aprendendo neste lugar, Senhor, a tua vontade, a sermos, ó Pai, observador da tua palavra, a andarmos, ó Pai, em sintonia contigo, podendo, Senhor amado, desviar-se do mal, podendo, ó Pai, glorificar o teu santo nome. Ah, querido Deus e Pai, obrigado pela palavra que deste o teu servo, Senhor, acerca de Davi e Urias, Senhor. Ah, Pai amado, nós sabemos que o Senhor é perfeito, é justo e que julga retamente. Ah, Pai santo e justo, concede-nos, ó Pai, a tua graça, para que possamos, ó Pai, propagar o santo evangelho, ganhar almas para o teu reino, poder, ó Pai, expelir os demônios, curar as enfermidades. Abençoa os obreiros da tua casa. Te oramos, Pai, pelas criancinhas, meu Deus, pelas irmãs da igreja. Pai Santo, visita aquele que não pôde vir nesta noite. Senhor, dá livramento. Senhor, liberta. Meu Deus, quebra as correntes. Meu Deus, dá liberdade para estar na tua presença. Te oramos pela igreja de Carnaúba, a igreja de Cacimba. Abençoa teu rebanho, ó Pai. Assim nós te oramos por fé, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. As palmas louvem o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, irmão.